Bem-vindos ao canal Mistérios. Esta história aconteceu logo depois que completei 13 anos. Como presente de aniversário, meus pais me deram um videogame. Até ganhei meu próprio monitor, o que me permitia jogar no meu quarto, que ficava no andar de cima. Nas semanas seguintes ao meu aniversário, é claro que passei muito tempo por lá. Era uma noite de sexta, e eu estava conversando em um chat de grupo com 2 amigos da escola. Meus pais haviam saído da cidade para uma convenção de trabalho no fim de semana, então eu estava sozinho em casa. Eu estava com o volume do fone bem alto, mas durante uma conversa no grupo, ouvi um som de pancada vindo do andar de baixo. Se você já ficou sozinho em casa quando criança, sabe que qualquer som diferente faz sua mente imaginar as piores coisas. Eu abaixei o volume e tirei um dos fones. Nada aconteceu durante uns 2 minutos, mas logo depois, ouvi novamente o mesmo barulho. Dessa vez, contei aos meus 2 amigos sobre isso, e eles me encorajaram a ir verificar o que era, brincando que alguém poderia ter invadido a casa. Eu ri e concordei em fazer isso, na próxima pausa do nosso jogo. Quando chegou a hora, tirei meus fones de ouvido e fui em direção às escadas. Enquanto eu estava descendo, comecei a ouvir sussurros bem baixinhos. Eu estava apenas na metade das escadas, mas fiquei completamente paralisado. Ouvi atentamente, tentando saber se o que eu estava ouvindo era real ou não. Eu me agachei para dar uma olhada na sala, e lá vi 3 homens, completamente cobertos de preto, andando silenciosamente. Sinceramente, eu não conseguia processar o que estava vendo, só sabia que precisava voltar para cima. Comecei a voltar devagar, tentando ir para cima. Então foi quando um dos degraus se soltou, e um alto rangido ecoou pela casa antes de voltar ao silêncio. Não havia como eles não terem ouvido. Pensando rápido, corri para o meu quarto, coloquei os fones, e pedi aos meus amigos para mandarem a polícia na minha casa. Eles pareciam confusos, e agora em um tom sério, perguntaram o que estava acontecendo. Eu não senti que tinha tempo suficiente para explicar, então apenas disse para eles se apressarem, e joguei os fones na minha mesa. Eu sabia que ficar trancado no quarto seria um sinal óbvio de que eu estava lá dentro. Ainda assim, eu tranquei a porta e me escondi no banheiro mais à frente no corredor, com a luz apagada e as portas levemente entreabertas, para que eles não pensassem em olhar. Eu consegui ouvir várias botas caminhando lentamente pelas escadas, enquanto eu permanecia em silêncio. Os passos ficavam cada vez mais altos, até ouvir batidas na porta do meu quarto, no final do corredor. Não eram batidas como alguém tentando chamar minha atenção, quem quer que estivesse fazendo isso estava claramente tentando arrombar a porta. Vozes começaram a gritar coisas. Como se eu precisasse abrir a porta, se não quisesse que algo ruim acontecesse comigo. Eu estava absolutamente apavorado, levantei-me e comecei a abrir desesperadamente a janela do banheiro. Acho que fiz barulho demais, porque um par de botas começou a se aproximar pelo corredor, exatamente quando a porta do banheiro se abriu por completo. Consegui mergulhar para fora da janela de cabeça, caí mal no pescoço, mas ainda consegui olhar para cima, pela janela do banheiro. Uma silhueta permanecia imóvel olhando para mim, e foi quando a porta dos fundos do quintal se abriu. E alguns deles saíram correndo em minha direção. Tentei me levantar para fugir, mas não consegui a tempo. Eles começaram a me agarrar e puxar de volta para dentro de casa, mas isso foi interrompido pelo som distante das sirenes da polícia. Os 3 pararam, olharam um para o outro, e em seguida, correram em direção aos fundos e nunca mais os vi. Poucos momentos depois, a polícia chegou ao quintal. Eu disse a eles para qual direção os homens tinham ido, e alguns deles seguiram nessa direção, enquanto outro ficou comigo. Os homens que fugiram nunca foram encontrados. Enquanto a polícia me fazia perguntas, meus 2 amigos com quem estava jogando chegaram de bicicleta. Até hoje, sempre agradeço a eles por terem chamado a polícia, pois isso provavelmente salvou minha vida. Dentro da casa, foram encontradas facas diferentes, e alguns revólveres totalmente carregados.